A cena acontece no pátio do tesouro, dentro do complexo do Templo de Jerusalém. Era a festa dos tabernáculos, uma das 3 grandes celebrações anuais, onde judeus de todas as regiões convergiam para a Cidade Santa. O ambiente estava carregado. Jesus acabara de fazer uma declaração que incendiou os ânimos dos líderes religiosos. Ele afirmou ser a luz do mundo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Não era apenas uma afirmação teológica, era uma reivindicação de divindade, pronunciada no coração do poder religioso judaico. Os fariseus, escribas e mestres da lei estavam presentes. Eles não eram homens comuns. Eram estudiosos que dedicavam a vida inteira à Torá. Memorizavam livros completos das Escrituras. Debatiam cada vírgula da lei mosaica. E agora, um carpinteiro de Nazaré, sem credenciais rabínicas oficiais, sem formação nas escolas reconhecidas, estava desafiando toda a estrutura religiosa que eles representavam. A tensão não era apenas teológica. Era política, social e profundamente pessoal. O diálogo que se desenrola nos versículos seguintes não é uma conversa teológica tranquila. É um confronto. Os fariseus questionam a autoridade de Jesus, atacam suas credenciais, insinuam que seu testemunho não tem validade legal, segundo as normas judaicas. Jesus responde com uma firmeza que desarma os argumentos deles um por um. Ele fala do Pai, de sua missão, de sua origem celestial. Mas muitos dos que ouviam começaram a crer nele, conforme registrado no versículo 30. E é exatamente para esses novos crentes, não para os fariseus endurecidos, que Jesus dirige as palavras mais profundas. Ele diz no versículo 31, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então vem a declaração que atravessaria milênios, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase não foi dita num vácuo espiritual. Foi pronunciada num contexto de confronto, de resistência religiosa, de corações divididos entre a tradição e a revelação viva que estava diante deles. Entender esse contexto muda completamente o peso do versículo 32. A reação dos ouvintes revela o problema central. Eles imediatamente respondem: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. A ironia é brutal. Eles estavam literalmente sob ocupação romana naquele exato momento. Soldados romanos patrulhavam as ruas de Jerusalém. Tributos eram cobrados à força. A liberdade política de Israel era uma memória distante, mas eles não conseguiam enxergar isso. Sua identidade estava tão amarrada à linhagem abraâmica, à circuncisão, ao cumprimento exterior da lei, que a ideia de precisar de libertação os ofendia profundamente. Jesus não estava falando de liberdade política. Ele estava expondo uma escravidão muito mais profunda e perigosa, a escravidão ao pecado, registrada no versículo 34. E essa escravidão não respeita genealogia, conhecimento religioso ou posição social. Ela aprisiona fariseus e publicanos, mestres da lei e prostitutas, ricos e pobres. A verdade que liberta não é um conceito filosófico. É uma pessoa viva, confrontando corações endurecidos pela religiosidade vazia e pelo orgulho espiritual. Esse é o cenário real de João capítulo 8, versículo 32. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ele usou a palavra grega aletheia. No grego do Novo Testamento, essa palavra carrega um peso que vai muito além da nossa compreensão moderna de verdade como simples exatidão factual. Aletheia significa literalmente não escondido, não velado, revelado. É a realidade das coisas como elas realmente são, sem máscaras, sem distorções, sem camadas de interpretação humana que obscurecem o real. No pensamento hebraico, que moldava a cosmovisão de Jesus e dos discípulos,
Verdade não era apenas algo que você conhece intelectualmente. Era algo que você vive, experimenta, incorpora. A palavra hebraica correspondente é emet, que está ligada à fidelidade, firmeza, confiabilidade. Quando Deus é chamado de Deus de verdade no Antigo Testamento, como em Salmos capítulo 31, versículo 5, não significa apenas que Ele não mente. Significa que Ele é absolutamente confiável, que Sua palavra se cumpre, que Ele é a rocha sólida sobre a qual tudo se sustenta. Jesus não estava oferecendo um sistema filosófico quando falou de verdade. Ele estava oferecendo a própria realidade de Deus revelada. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 17 e 18, está escrito que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade aqui é inseparável da pessoa de Cristo. Ela não é uma doutrina abstrata que pode ser desconectada do relacionamento vivo com Ele. A Aletheia, no contexto joanino, aponta para a revelação completa do caráter de Deus, dos propósitos divinos, da natureza real do pecado e da salvação. É a luz que invade as trevas e expõe tudo que estava escondido. No capítulo 14, versículo 6, Jesus declararia de forma ainda mais direta: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que tinha a verdade ou que ensinava a verdade. Ele é a verdade encarnada. Isso transforma completamente a natureza do que significa conhecer a verdade. Não é acumular informações corretas sobre Deus. É encontrar Deus pessoalmente em Cristo. Essa compreensão destrói a ideia moderna de que verdade é apenas ter a teologia certa ou defender doutrinas corretas. Os fariseus tinham doutrinas corretas sobre muitas coisas. Eles criam num Deus único, aguardavam o Messias, estudavam as Escrituras diariamente, mantinham padrões éticos rigorosos. Mas Jesus disse a eles, no versículo 44 do mesmo capítulo 8, Vós tendes por pai o diabo. Como homens tão religiosos podiam estar tão longe da verdade? Porque eles tinham informação sem transformação. Tinham ortodoxia sem vida. Conheciam fatos sobre Deus, mas não conheciam Deus. A Aletheia exige mais do que assentimento intelectual. Exige rendição, abertura, disposição para ser confrontado e mudado. A verdade de João 8,32 não é neutra. Ela invade, desafia, desconstrói estruturas mentais, expõe motivações ocultas, revela ídolos secretos. Ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, como descrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E é exatamente por isso que ela liberta. Porque não deixa nada escondido, nada no escuro, nada fora do alcance da graça transformadora de Deus. Existe uma armadilha perigosa na vida cristã moderna. Tratar a verdade bíblica como se fosse apenas conteúdo para ser dominado intelectualmente. Seminários, cursos de teologia, estudos bíblicos aprofundados, debates doutrinários. Tudo isso tem valor imenso, mas podem se tornar substitutos da experiência real com Deus. É possível saber grego e hebraico, conhecer sistemas teológicos complexos, citar centenas de versículos de memória e ainda assim permanecer preso. Preso ao orgulho, preso à amargura, preso ao medo, preso a padrões de pensamento que destroem relacionamentos e sufocam a vida espiritual. Os fariseus são o exemplo supremo disso. Eles memorizavam a Torá inteira, debatiam nuances da lei que a maioria das pessoas nem conhecia. Dedicavam horas diárias ao estudo das Escrituras, e quando a verdade encarnada estava diante deles, não conseguiram reconhecê-la. Pior, conspiraram para matá-la. O conhecimento sem rendição produz religiosidade morta. E religiosidade morta é uma das prisões mais difíceis de escapar. Jesus advertiu sobre isso repetidamente.
No Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele pronuncia 7 ais contra os escribas e fariseus. Esses homens estudavam, ensinavam, jejuavam, oravam em público, davam dízimos meticulosos até das ervas do jardim. Mas Jesus os chama de hipócritas, guias cegos, sepulcros caiados. Por quê? Porque toda aquela atividade religiosa, todo aquele conhecimento bíblico, não estava produzindo transformação interior. Eles conheciam a verdade sobre justiça, misericórdia e fé, mas negligenciavam exatamente essas coisas, conforme o versículo 23. Limpavam o exterior do copo enquanto o interior estava cheio de rapina e intemperança. Pareciam justos por fora, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. O conhecimento teológico deles era vasto e preciso, mas não os libertava. Porque conhecer a verdade, no sentido de João 8,32, não é ter informações corretas sobre Deus. É permitir que Deus, através de Cristo, invada cada área da vida, exponha cada mentira que acreditamos sobre nós mesmos e sobre Ele, e nos transforme de dentro para fora. A diferença está na postura do coração. Você pode estudar a Bíblia para dominar o texto, ou pode abrir a Bíblia e permitir que o texto domine você. Pode buscar conhecimento para ganhar debates, impressionar outros, construir uma reputação de pessoa espiritual. Ou pode buscar conhecimento de Deus com um coração quebrantado, disposto a ser confrontado, pronto para mudar quando a verdade revelar áreas de pecado e incredulidade. O apóstolo Paulo tinha um currículo teológico impecável. Fariseu de fariseus, irrepreensível quanto à lei, zeloso, estudioso, dedicado. Mas em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz que considerou tudo isso como perda, como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Não o conhecimento sobre Cristo. O conhecimento de Cristo, relacional, pessoal, transformador. Esse é o conhecimento que liberta. Quando a verdade sai da cabeça e alcança o coração, quando deixa de ser teoria e se torna experiência viva, quando confronta não apenas erros doutrinários, mas a raiz do pecado e da rebeldia interior, então ela começa a quebrar correntes de vergonha, correntes de vício, correntes de padrões mentais destrutivos herdados por gerações, correntes de medo que paralisam. A verdade de João 8,32 não é informação fria, é fogo que purifica e luz que expõe para curar. A palavra conhecereis, no versículo 32, não é acidental. No grego original, Jesus usa o verbo ginosco, que carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente saber algo intelectualmente. Ginosco implica conhecimento por experiência direta, íntima, pessoal. É o mesmo verbo usado em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, quando diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. Não era conhecimento teórico sobre Eva. Era união, intimidade, experiência compartilhada. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ele não está falando de aprender fatos sobre a verdade. Está falando de experimentar a verdade, de ser envolvido por ela, de permitir que ela penetre nas camadas mais profundas da sua existência. Esse tipo de conhecimento não acontece numa sala de aula apenas. Acontece na vida real, nos momentos de crise, nas escolhas difíceis, quando você precisa decidir se vai confiar no que Deus diz ou no que seus sentimentos gritam. Existe uma progressão no ensino de Jesus aqui que muitos perdem. Ele não começa com conhecereis a verdade. Ele começa com se vós permanecerdes na minha palavra, no versículo 31. Permanência vem antes de conhecimento. A palavra grega para permanecer é meno, que significa habitar, ficar, residir continuamente. Não é uma visita ocasional à palavra de Deus.
Não é ler a Bíblia quando você tem tempo ou quando está passando por uma crise. É fazer da palavra de Cristo o ambiente onde você vive, respira, toma decisões. É deixar que ela molde sua forma de pensar, de reagir, de interpretar a realidade. Quando você permanece na palavra, algo acontece. O conhecimento deixa de ser externo e se torna interno. Você não apenas sabe o que a Bíblia diz sobre perdão, você experimenta a liberdade de perdoar, porque a verdade sobre o perdão penetrou fundo em você. Não apenas conhece versículos sobre a fidelidade de Deus, você viveu situações onde essa fidelidade foi sua única âncora e ela se provou real. Esse processo de conhecer a verdade é progressivo e muitas vezes doloroso. A verdade não confirma todas as nossas crenças pré-existentes. Ela confronta muitas delas. Revela mentiras que acreditamos sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o propósito da vida. Quando Jesus disse aos judeus que creram nele para permanecerem em sua palavra, ele sabia que muitos não conseguiriam. Porque permanecer significa deixar a verdade, mexer em áreas que preferimos manter intocadas. Significa permitir que ela questione tradições religiosas que herdamos, mas que não têm fundamento bíblico. Significa abrir mão de interpretações convenientes que justificam nossos pecados favoritos. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 3 e 4, que sabemos que conhecemos a Deus se guardamos seus mandamentos. E quem diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Conhecimento verdadeiro de Deus sempre resulta em obediência. Não uma obediência legalista, forçada, mas uma resposta natural de quem foi transformado pela verdade. Você conhece realmente a verdade sobre o amor de Deus quando esse conhecimento muda a forma como você ama os outros. Você conhece a verdade sobre a graça quando para de viver tentando merecer a aprovação divina e descansa na obra completa de Cristo. Ginosko é conhecimento que transforma comportamento, caráter, identidade. E é esse conhecimento que liberta. Vivemos numa cultura obcecada por liberdade. Liberdade para fazer o que quiser. Liberdade para ser quem quiser. Liberdade de qualquer autoridade, qualquer padrão moral absoluto, qualquer limite. A narrativa moderna diz que você é livre quando não tem ninguém dizendo o que fazer, quando suas escolhas são ilimitadas, quando você define sua própria verdade. E, ironicamente, essa geração que celebra a liberdade está entre as mais ansiosas, deprimidas e aprisionadas emocionalmente da história. Porque a liberdade que o mundo oferece é, na verdade, escravidão disfarçada. Jesus não estava oferecendo liberdade para viver sem limites. Ele estava oferecendo liberdade do poder destrutivo do pecado. São coisas completamente diferentes. O pecado promete liberdade, mas entrega correntes. Promete prazer, mas entrega vazio. Promete realização, mas deixa um buraco que nada consegue preencher. A verdade liberta exatamente porque expõe essas mentiras e aponta para algo maior, mais real, mais satisfatório. A liberdade bíblica não é ausência de submissão. É submissão à pessoa certa. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, «Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve». Ele não disse, livrem-se de todo jugo. Ele disse, troquem de jugo, porque todo ser humano está debaixo de algum jugo. Ou você serve a Cristo, ou serve ao pecado. Ou está sob o senhorio de Jesus, ou está sob a tirania dos próprios desejos, das opiniões alheias, dos padrões do mundo, do medo, da culpa.
Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 16, que somos escravos daquele a quem obedecemos, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Não existe neutralidade. A questão não é se você vai servir a alguém. A questão é a quem você vai servir. A verdadeira liberdade é ser livre para viver conforme você foi criado para viver. Um peixe não é livre fora da água. Você pode tirar um peixe do aquário, colocá-lo no chão e dizer: agora você está livre, não tem mais limites, pode ir para onde quiser. Mas aquele peixe vai morrer, porque ele foi feito para a água. Os limites do aquário não são opressão, são proteção. Da mesma forma, fomos criados à imagem de Deus, para viver em relacionamento com Ele, refletindo sua glória, andando em santidade. Quando tentamos viver fora desse design, fora dos limites que Deus estabeleceu para nosso bem, não encontramos liberdade. Encontramos destruição. A verdade liberta porque nos reconecta com nosso propósito original. Ela quebra o poder de mentiras que nos dizem que podemos encontrar vida longe de Deus. Ela destrói a ilusão de que a autonomia total é o caminho para a felicidade. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida abundante não é vida sem regras. É vida plena, realizada, alinhada com a verdade sobre quem Deus é e quem fomos criados para ser. E essa vida só é possível quando a verdade nos liberta das mentiras que nos mantinham presos a uma existência vazia, mesmo quando parecia livre por fora. A escravidão mais perigosa é aquela que a pessoa não reconhece. Os judeus que ouviram Jesus em João 8 responderam indignados: jamais fomos escravos de ninguém. Eles não conseguiam enxergar as correntes. Estavam tão acostumados com elas que as consideravam normais. Essa é a natureza do pecado. Ele cega, não apenas quanto às suas consequências futuras, mas quanto à própria realidade presente. Uma pessoa pode estar completamente dominada pela amargura e achar que está apenas sendo justa. Pode estar escravizada pelo orgulho e chamar isso de autoconfiança. Pode viver aprisionada pelo medo e justificar como prudência. O pecado não se apresenta como algemas. Ele se disfarça de liberdade, de direitos, de necessidades legítimas. Enquanto a pessoa não enxergar a prisão, nunca vai buscar a chave. Jesus veio trazer luz exatamente para isso, para expor o que estava escondido, para chamar as coisas pelo nome verdadeiro. Existem prisões que a cultura moderna não apenas tolera, mas celebra. A prisão do consumismo, que diz que você precisa de mais para ser feliz, que sua identidade está no que você possui, que sucesso é medido por conquistas materiais. Milhões vivem aprisionados numa corrida sem fim, trabalhando para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem conhecem bem, enquanto perdem relacionamentos, saúde, paz, e chamam isso de ambição. A prisão da validação externa, onde seu valor depende de curtidas, comentários, aprovação constante de outros. Você acorda checando notificações, posta algo e fica ansioso esperando reações. Compara sua vida com versões editadas da vida alheia nas redes sociais. E quando a validação não vem, ou vem, mas nunca é suficiente, a ansiedade e a depressão aumentam. Mas ninguém chama isso de escravidão. Chamam de conectividade. A prisão do vitimismo, onde a pessoa se define pelas coisas ruins que aconteceram, vive relembrando mágoas, usa o passado como desculpa para não mudar, transfere responsabilidade por todas as suas escolhas para outras pessoas ou circunstâncias. E chama isso de honestidade emocional. Jesus não veio validar essas prisões. Ele veio destruí-las. E o primeiro passo é sempre o mesmo: trazer verdade.
A verdade de que você não foi criado para viver escravizado por opiniões alheias. A verdade de que seu valor não está no que você faz ou possui, mas em quem Deus diz que você é. A verdade de que perdão não é opcional para quem foi perdoado, conforme a parábola em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. A verdade de que responsabilidade pessoal e graça divina andam juntas, como Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, onde diz para desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando a verdade penetra nessas áreas, ela dói antes de libertar, porque ela destrói narrativas que construímos para nos proteger. Ela expõe mecanismos de defesa que desenvolvemos para evitar dor. Ela chama de pecado o que aprendemos a chamar de preferência pessoal ou característica de personalidade. Mas é exatamente esse confronto doloroso com a verdade que abre caminho para a liberdade real. Você não pode ser liberto de uma prisão que não admite estar. E a verdade é a única coisa poderosa o suficiente para abrir nossos olhos para as correntes que carregamos sem perceber. Os fariseus representam um dos maiores paradoxos da história espiritual. Eles eram os guardiões das Escrituras, os estudiosos mais dedicados da palavra de Deus em sua geração. Passavam horas copiando textos sagrados, memorizando genealogias, debatendo interpretações de cada mandamento. Eles jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimos meticulosamente, oravam longas orações em público. Se conhecimento bíblico pudesse salvar ou liberar alguém, os fariseus estariam no topo da lista. Mas quando Jesus olhou para eles, não viu homens livres, viu sepulcros caiados, exteriormente bonitos, interiormente cheios de ossos de mortos e toda imundícia, conforme Mateus capítulo 23, versículo 27. Eles tinham acesso à verdade, estudavam a verdade, ensinavam a verdade, mas não eram livres. Por quê? Porque usavam a verdade para controlar outros, não para serem transformados. Usavam o conhecimento bíblico como ferramenta de poder, não como espelho que expõe a própria necessidade de graça. A raiz do problema estava na motivação. Eles não buscavam a Deus nas Escrituras. Buscavam validação própria. Jesus disse isso explicitamente no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eles examinavam as Escrituras, mas não viam Cristo nelas. Liam sobre sacrifícios, mas não reconheciam o Cordeiro de Deus diante deles. Estudavam profecias messiânicas, mas quando o Messias apareceu, conspiraram para matá-lo, porque o Messias que encontraram nos textos era uma projeção de seus próprios desejos por poder político e validação nacional. Não era o servo sofredor de Isaías, capítulo 53. Não era o rei humilde, montado num jumentinho de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O orgulho o cegou. E quando você estuda a Bíblia com orgulho, buscando munição para provar que está certo e os outros errados, a verdade não liberta. Ela endurece. Há outro elemento crucial. Eles adicionaram camadas e camadas de tradições humanas sobre a palavra de Deus, até que a própria palavra ficou sufocada. Jesus os confrontou duramente sobre isso em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 13. Eles ensinavam como doutrinas mandamentos de homens. Invalidavam a palavra de Deus por causa das tradições que mantinham. Um exemplo claro era o Corban, uma manobra legal que permitia a uma pessoa declarar seus bens como dedicados a Deus para evitar ajudar os próprios pais necessitados, violando diretamente o 5º mandamento de honrar pai e mãe.
Eles criaram um sistema religioso tão complexo, tão cheio de regras e regulamentos humanos, que a essência da lei de Deus, que é justiça, misericórdia e fidelidade, ficou perdida no meio da burocracia religiosa. E eles estavam presos nesse sistema, presos pela necessidade de manter aparências, presos pelo medo de perder posição social, presos pela incapacidade de admitir que estavam errados. A verdade estava diante deles em carne e osso, mas eles não podiam vê-la porque suas tradições, seu orgulho e seus interesses estavam no caminho. Esse é o destino de quem conhece a Bíblia, mas não conhece a Cristo. De quem tem ortodoxia sem humildade. De quem usa a verdade como arma, em vez de deixar que ela opere como cirurgia no próprio coração primeiro. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus faz uma declaração que transforma completamente o entendimento sobre verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que tinha a verdade ou que ensinava a verdade. Ele é a verdade. Isso não é retórica, é teologia fundamental. A verdade não é um conceito abstrato flutuando no universo esperando ser descoberto. A verdade é uma pessoa, é Cristo. Tudo que é verdadeiro sobre Deus, sobre a realidade, sobre a vida, sobre redenção, está centrado nele. Quando você conhece a Cristo, você conhece a verdade. Não uma parte dela, não uma versão diluída, a fonte completa e final da verdade. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos, não alguns, não a maioria. Todos os tesouros da sabedoria e conhecimento residem nele. Essa verdade personificada confronta diretamente o relativismo moderno que diz: cada um tem sua verdade. Não. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua perspectiva. Mas verdade, por definição, corresponde à realidade objetiva. E Jesus reivindica ser essa realidade objetiva encarnada. Quando Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Em João capítulo 19, versículo 38, ele estava fazendo a pergunta certa para a pessoa certa, mas não esperou pela resposta. A resposta estava diante dele. Jesus é a resposta. Ele é a verdade sobre Deus. Nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Conforme João capítulo 1, versículo 18. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Ele é a verdade sobre humanidade, o segundo Adão. O homem perfeito que mostra o que a humanidade deveria ser antes da queda e o que pode se tornar pela redenção. Ele é a verdade sobre pecado e suas consequências. Na cruz, a realidade do julgamento divino sobre o pecado foi completamente exposta. Ele é a verdade sobre salvação. Não há outro caminho, outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Conhecer a verdade, então, é infinitamente mais do que aprender teologia sistemática ou dominar hermenêutica bíblica. É conhecer a Cristo. É ter um encontro pessoal, transformador, com aquele que é a verdade encarnada. Paulo expressou isso em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Não conhecer sobre Cristo, conhecer a Cristo, dinosco, intimidade, união vital. Esse conhecimento não acontece apenas através de estudo, embora estudo seja importante. Acontece através de relacionamento vivo. Oração que vai além de pedidos e se torna comunhão. Obediência que brota de amor, não de medo. Experiências onde você precisa confiar nele quando nada mais faz sentido. Momentos onde ele se revela de formas que nenhum livro poderia ensinar. Quando João 8,32 diz que conhecereis a verdade, o cumprimento final dessa promessa é conhecer a Cristo.
E conhecê-lo realmente, não superficialmente. Conhecê-lo em sua glória e em sua graça, em sua santidade que nos confronta e em seu amor que nos acolhe. Esse conhecimento é o que liberta. Porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você é transformado à imagem dele, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E quanto mais você se torna como ele, mais livre você fica de tudo que não é dele. A libertação pela verdade não é instantânea e indolor como alguns pregam. É um processo, e é doloroso. Porque a verdade precisa primeiro expor as mentiras que acreditamos antes de poder substituí-las. Precisa desmontar estruturas de pensamento que construímos ao longo de anos antes de poder edificar sobre fundamento sólido. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições. Ele não prometeu uma jornada fácil. Prometeu vitória no final, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é certa, mas o caminho envolve batalha. E uma das batalhas mais intensas acontece dentro da própria mente e coração, quando a verdade começa a confrontar mentiras profundamente enraizadas. Mentiras sobre identidade, sobre valor, sobre Deus, sobre o passado, sobre o futuro. Essas mentiras são como raízes de árvores antigas. Remover uma raiz dessas mexe com toda a estrutura do terreno. Pense numa pessoa que cresceu acreditando que só tem valor se performar perfeitamente. Se tirar notas altas, se alcançar sucesso profissional, se manter aparências. Essa mentira moldou decisões, relacionamentos, sacrifícios. Quando a verdade do Evangelho vem e diz, seu valor não está no que você faz, está em quem Cristo é e no que Ele fez por você. Isso não é apenas informação nova, é terremoto. Toda a estrutura de vida construída sobre performance desmorona. E no curto prazo, isso não parece libertação, parece caos. A pessoa pode sentir que perdeu o chão, porque o chão anterior era falso, mas era familiar. A verdade oferece fundamento sólido, mas exige que você abandone o terreno conhecido, por mais instável que fosse. Esse abandono é aterrorizante. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, onde ensina a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a renovar a mente e a revestir-se do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade. Despir, renovar, revestir. Não é um evento único, é processo contínuo. A dor também vem do luto. Quando a verdade expõe anos desperdiçados em caminhos errados, relacionamentos destrutivos, escolhas tolas, é natural haver tristeza. Davi experimentou isso. Depois que o profeta Natã confrontou seu pecado com Batseba, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Davi escreveu o Salmo 51. Ele não minimizou o pecado, não se justificou, ele quebrantou diante de Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 4. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 10. Esse salmo é o choro de um homem sendo liberto. A verdade sobre seu pecado doeu profundamente. Mas foi essa dor que abriu caminho para a restauração genuína. Se Davi tivesse resistido à verdade, tivesse se defendido, minimizado, ele permaneceria preso. A humildade de aceitar a verdade dolorosa foi o primeiro passo para a liberdade. E esse padrão se repete. A verdade liberta, mas o caminho passa pelo vale da humilhação, do arrependimento, do quebrantamento. Passa pela cruz antes de chegar à ressurreição. Quem não está disposto a esse processo, permanece preso, mesmo conhecendo a verdade teoricamente. A libertação mais difícil e mais necessária é a libertação das mentiras que você acredita sobre si mesmo, não as mentiras que outros dizem sobre você. Essas são mais fáceis de identificar e rejeitar.
mas as mentiras que você conta para você mesmo, as narrativas internas que você repete há tanto tempo que se tornaram parte da sua identidade. Eu sou um fracasso. Ninguém realmente me ama. Eu nunca vou mudar. Deus está decepcionado comigo. Eu estraguei tudo além do reparo. Essas mentiras se infiltram na mente através de experiências dolorosas, rejeições, fracassos, palavras destrutivas que ouvimos na infância, comparações com outros. E com o tempo, elas constroem uma prisão interna onde você vive, olhando para si mesmo através de lentes distorcidas. A verdade sobre quem você é em Cristo é radicalmente diferente dessas narrativas. Mas aceitar essa verdade exige que você confronte e rejeite as mentiras primeiro. E isso é guerra espiritual real. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas são estruturas mentais, padrões de pensamento que se tornaram tão sólidos que parecem indestrutíveis. Uma pessoa pode ter uma fortaleza de rejeição. Cada interação social é filtrada através dessa lente. Se alguém não responde uma mensagem rapidamente, é porque não gosta de mim. Se não é convidado para um evento, é porque sou insignificante. A fortaleza interpreta tudo através da rejeição, mesmo quando não há evidência real. E essa fortaleza precisa ser destruída pela verdade. A verdade de que em Cristo você é aceito. Efésios capítulo 1, versículo 6, diz que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Sua aceitação não depende de você, depende de Cristo. E Cristo é perfeitamente aceitável ao Pai. Quando você está em Cristo, a aceitação dele é sua aceitação. Mas conhecer esse versículo intelectualmente não destrói a fortaleza. Você precisa levar esse pensamento cativo. Quando a mentira surgir, quando a voz interna disser "você é rejeitado", você precisa confrontá-la com a verdade. Em voz alta, se necessário. Não, essa não é a verdade sobre mim. A verdade é que sou aceito no amado. A verdade é que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. A verdade é que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme Romanos 8, 38 e 39. Isso não é pensamento positivo superficial, é guerra, é recusar dar ouvidos à mentira e plantar a verdade no lugar. E precisa ser feito repetidamente, porque a fortaleza não cai na primeira investida. Ela foi construída ao longo de anos. Será desconstruída tijolo por tijolo, através da aplicação consistente da verdade. Cada vez que você escolhe acreditar no que Deus diz sobre você, em vez do que sua história dolorosa diz, um tijolo cai. Cada vez que você age baseado na identidade que Cristo deu a você, em vez da identidade formada por rejeições passadas, a fortaleza enfraquece. Esse é o processo de renovação da mente que Paulo menciona em Romanos 12:2. E é nesse processo que a verdade liberta. Liberta você de prisões mentais que nem sabemos que estão lá. Jesus não disse apenas "conhecereis a verdade". Ele estabeleceu uma condição clara no versículo anterior. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O "se" não é decorativo, é condicional. Permanência na palavra é o caminho para conhecer a verdade que liberta. Não há atalho, não há substituto. Você não pode viver de migalhas espirituais, ouvindo um sermão ocasional, lendo um versículo motivacional nas redes sociais e esperar ser transformado pela verdade. Permanência exige constância, disciplina, compromisso. A palavra permanecerdes, no grego, é meinete,
tempo verbal que indica ação contínua. Não é visitar minha palavra quando for conveniente. É habitar nela. Fazer dela o ambiente onde você vive, a atmosfera que você respira espiritualmente. Permanência na palavra significa mais do que leitura diária, embora isso seja fundamental. Significa meditação. O Salmo 1, versículo 2, descreve o homem bem-aventurado como aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar não é esvaziar a mente, é enchê-la com a palavra de Deus, ruminá-la, refletir sobre ela, deixá-la penetrar fundo. Você lê um versículo e volta a ele ao longo do dia. Pensa sobre o que ele revela sobre o caráter de Deus. Como ele se aplica à sua situação atual? Que mudança ele exige de você? Essa meditação permite que a palavra faça cirurgia no coração. Josué recebeu essa ordem diretamente de Deus no capítulo 1, versículo 8 do livro que leva seu nome. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A promessa não era apenas conhecimento. Era transformação que resulta em vida próspera e bem-sucedida segundo os padrões de Deus. Permanência também envolve obediência. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 21, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E no versículo 23, que se alguém o ama, guardará a sua palavra. Conhecer a palavra sem obedecer não é permanecer nela, é apenas informação armazenada. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, alerta contra o auto-engano de apenas ouvir a palavra sem praticá-la. Quem olha para a lei perfeita da liberdade, persevera nela e não é ouvinte esquecido, mas praticante da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. A palavra é espelho. Quando você olha para ela e vê algo errado em sua vida, algum pecado exposto, alguma área que precisa mudar, você tem duas opções. Pode se afastar do espelho e esquecer o que viu, continuando como estava. Ou pode permanecer, enfrentar o que foi revelado e agir. Permitir que a palavra corrija, discipline, transforme. Essa é a diferença entre quem visita a palavra e quem permanece nela. E é apenas quem permanece que experimenta a liberdade prometida em João 8,32. Porque liberdade não vem de saber a verdade, vem de viver nela, de deixar que ela governe pensamentos, escolhas, reações, prioridades. Permanência transforma conhecimento teórico em experiência vivida. E é a experiência vivida da verdade que destrói as correntes. É possível conhecer a verdade sem ser transformado por ela. Os demônios conhecem a verdade sobre Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que eles creem que há um só Deus e tremem. Eles têm ortodoxia perfeita, conhecimento teológico preciso, mas não são transformados. Permanecem em rebelião, permanecem destrutivos. O conhecimento intelectual da verdade não garante transformação. Transformação acontece quando a verdade sai da cabeça e penetra no coração. Quando deixa de ser conceito e se torna convicção. Quando você não apenas sabe o que a Bíblia diz, mas confia no que ela diz, a ponto de agir baseado nisso, mesmo quando vai contra seus instintos, suas emoções, sua lógica humana. Essa é a fé que Hebreus capítulo 11 descreve. Fé que move ação, fé que transforma comportamento, fé que produz obediência, mesmo quando é difícil, custoso, contracultural. A transformação pela verdade acontece através da obra do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 16, versículos 12 e 13, que tinha muitas coisas para dizer aos discípulos, mas eles não podiam suportá-las naquele momento. Mas quando viesse o Espírito da verdade, ele os guiaria a toda a verdade.
O Espírito Santo é quem pega a palavra de Deus e a torna viva e ativa dentro de você. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. Ele é quem ilumina as Escrituras, revelando camadas de significado que você não conseguiria captar sozinho. Ele é quem aplica a verdade em situações específicas da sua vida, mostrando como um princípio bíblico se conecta com aquela decisão que você precisa tomar, aquele relacionamento difícil, aquele medo paralisante. Sem o Espírito, a Bíblia é letra morta. Com o Espírito, ela é espírito e vida, conforme Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63. A diferença prática é visível. Uma pessoa pode saber de cor Efésios 4:32, que ensina a ser bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo os perdoou. Pode citá-lo em estudos bíblicos, ensinar sobre ele, mas se ao ser ofendido por alguém, essa pessoa guarda ressentimento, alimenta amargura, busca vingança ou no mínimo distanciamento frio, o conhecimento do versículo não produziu transformação. A verdade estava na mente, mas não no coração. Não moldou resposta emocional. Não mudou o comportamento. Por outro lado, alguém que foi genuinamente transformado por essa verdade pode sentir a dor da ofensa, pode lutar com a vontade de revidar, mas escolhe perdoar. Não porque é fácil, não porque a outra pessoa merece, mas porque a verdade de ter sido perdoado por Deus, de ter recebido compaixão imerecida, penetrou tão fundo que mudou a forma como essa pessoa responde à ofensa. Isso é transformação. E essa transformação é liberdade. Liberdade da escravidão, a amargura que destrói quem a carrega. Liberdade do ciclo de vingança que nunca satisfaz. Liberdade para amar mesmo quando é difícil, porque você foi primeiro amado por Deus quando ainda era inimigo, conforme Romanos 5, 8 e 10. A verdade conhecida intelectualmente informa, a verdade experimentada e vivida transforma. E é a transformação que liberta. Existe algo mais perigoso do que uma mentira óbvia. É a meia-verdade, a mentira disfarçada de verdade. O ensino que tem aparência de piedade, mas que nega o poder dela, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Meias-verdades são especialmente perigosas, porque contêm elementos reais misturados com distorções sutis. E porque tem esse componente verdadeiro, as pessoas baixam a guarda, aceitam o pacote completo sem examinar cuidadosamente. Paulo alertou os Gálatas sobre isso. Havia falsos mestres infiltrados, ensinando que a fé em Cristo era importante, mas não suficiente. Era necessário também guardar a lei mosaica, ser circuncidado, seguir regulamentos judaicos. Parecia piedoso, parecia reverente, afinal, eram mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Mas Paulo chamou isso de outro evangelho, que na verdade não era evangelho, conforme Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. E disse que quem pregasse esse evangelho distorcido era anátema, amaldiçoado. Uma das meias-verdades mais comuns hoje é: Deus quer você feliz. Isso soa bonito, soa amoroso. E tem um elemento de verdade. Deus se deleita no bem-estar de seus servos, conforme Salmo 35, versículo 27. Mas quando essa verdade parcial é isolada e distorcida, ela se torna mentira destrutiva. Porque o Deus que só quer sua felicidade não é o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro quer sua santidade, quer sua conformidade à imagem de Cristo, quer sua maturidade espiritual. E, frequentemente, o caminho para essas coisas passa por sofrimento, disciplina, negação de desejos carnais. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, ensina que Deus disciplina aqueles que ama, e que toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, depois produz fruto pacífico de justiça.
Se você acredita que Deus existe apenas para sua felicidade, o que acontece quando vem sofrimento? Quando vem provação? Quando Deus diz não para algo que você quer desesperadamente, você conclui que Deus falhou, que Ele não te ama, que você fez algo errado e fica preso num ciclo de dúvida, amargura, distanciamento de Deus. A meia-verdade aprisiona. Outra meia-verdade comum é não julgue. As pessoas citam Mateus capítulo 7, versículo 1, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. E usam isso para rejeitar qualquer forma de discernimento moral ou confronto de pecado. Quem sou eu para julgar? Cada um vive como quiser. Deus é amor. Ele aceita todo mundo. Mas esse mesmo Jesus que disse para não julgar, também disse no versículo 5 do mesmo capítulo que você deve primeiro tirar a trave do próprio olho, para então enxergar claramente e tirar o cisco do olho do irmão. Ele não proibiu todo julgamento. Proibiu o julgamento hipócrita. E no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, ele ordena: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5 que a igreja deve julgar aqueles que estão dentro dela, disciplinando membros que vivem em pecado não arrependido. Gálatas capítulo 6, versículo 1, instrui os espirituais a restaurarem com mansidão aquele que foi surpreendido em falta. Restauração exige identificar a falta. Quando a meia-verdade de não julgar domina, o resultado é a igreja sem disciplina, crentes vivendo em pecado aberto sem correção, e pessoas aprisionadas em comportamentos destrutivos porque ninguém as ama o suficiente para falar a verdade. A verdade completa liberta. A meia-verdade aprisiona sob o disfarce de amor. Existe um ditado entre os fariseus modernos: eu prefiro ofendê-lo com a verdade do que agradá-lo com mentiras. Soa nobre, soa corajoso, mas frequentemente é apenas desculpa para a dureza, falta de compaixão, brutalidade emocional disfarçada de retidão. Verdade sem amor não é virtude cristã, é crueldade religiosa. Paulo deixa isso cristalino em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3. Você pode ter o dom de profecia, entender todos os mistérios e todo o conhecimento, ter fé para mover montanhas, dar todos os seus bens para alimentar os pobres, até entregar o corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada disso tem valor. Nada. A verdade divorciada do amor se torna arma. Você a usa para destruir, não para edificar. Para provar superioridade, não para restaurar, para ganhar discussões, não para ganhar almas. E quando a verdade é apresentada sem amor, mesmo que seja teologicamente precisa, ela não liberta, ela fere, endurece, afasta as pessoas de Deus. Jesus era chamado de amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus jogavam isso na cara dele como acusação. Mas era verdade. Ele comia com coletores de impostos corruptos, conversava com prostitutas, tocava leprosos que a sociedade excluía. Mas perceba, ele nunca validou o pecado deles. Nunca disse: está tudo bem, continue assim. Para a mulher apanhada em adultério em João capítulo 8, ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Verdade e graça. Graça que não condena, mas verdade que não deixa na mesma condição. Para Zaqueu, ele se convidou para jantar na casa dele. Aceitou a hospitalidade de um homem desprezado como traidor e ladrão. Mas o resultado do encontro com Jesus não foi validação da desonestidade de Zaqueu. Foi arrependimento genuíno. Zaqueu se levantou e disse que daria metade de seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais a quem tivesse defraudado, conforme Lucas, capítulo 19, versículo 8. Jesus trouxe verdade, mas trouxe embrulhada em amor tão real que quebrou defesas e produziu mudança voluntária.
O extremo oposto é igualmente destrutivo. Amor sem verdade. A mentalidade de Deus é amor. Portanto, não importa o que você faz, Ele sempre aceita. Isso não é o Evangelho. É sentimentalismo barato que deixa as pessoas morrendo em seus pecados. Paulo confrontou isso em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça não é licença para pecar. É poder para não pecar. Amor verdadeiro não esconde a verdade para evitar desconforto. Amor verdadeiro fala a verdade porque se importa com o bem eterno da pessoa mais do que com o conforto temporário. Se você ama alguém que está indo em direção a um precipício, você não fica calado para não ofendê-lo. Você grita, você o agarra, você faz o que for necessário para salvá-lo. Efésios capítulo 4, versículo 15, dá o equilíbrio perfeito, falando a verdade em amor. Verdade e amor não são inimigos, são parceiros inseparáveis. A verdade sem amor é como cirurgia sem anestesia. Tecnicamente correta, mas brutal. Amor sem verdade é como anestesia sem cirurgia. Confortável, mas deixa o câncer crescendo dentro. A verdade bíblica que liberta vem sempre acompanhada do amor divino que restaura. E quando você recebe verdade falada em amor genuíno, mesmo que doa, você sente que aquela pessoa quer seu bem. E isso abre o coração para a mudança. Conhecer todos esses princípios sobre verdade e liberdade não significa nada se permanecerem como conceitos teóricos. A pergunta que fica é: como viver isso na prática? Como sair dessa conversa diferente do que entrou? Primeiro, você precisa identificar as prisões específicas que te seguram. Não de forma genérica, de forma honesta e específica. Sente diante de Deus e pergunte: Senhor, onde estou preso? Que mentiras eu acredito? Que pecados me dominam? Que medos me paralisam? Que amarguras me consomem? E espere, não preencha o silêncio com respostas rápidas. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Ele é fiel para revelar. O Salmo 139, versículos 23 e 24, é uma oração poderosa para isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus não vai revelar tudo de uma vez. Seria esmagador, mas Ele vai mostrar a próxima área que precisa da luz da verdade. Segundo, comece a alinhar sua vida com a verdade revelada nas Escrituras sobre essa área específica. Se Deus mostrou que você está preso ao medo do que outros pensam, busque versículos sobre a verdadeira fonte de identidade e valor. Escreva-os, memorize-os, declare-os em voz alta quando o medo vier. Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz que o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto refúgio. Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 4, declara que Deus te chamou pelo nome. Você é dele. Você é precioso aos olhos dele. Ele te ama. Essas não são afirmações positivas vazias. São verdades sobre quem Deus é e como ele te vê. E quando você escolhe conscientemente acreditar nessas verdades, em vez de acreditar nas vozes de medo e insegurança, algo muda, não da noite para o dia, mas muda. A fortaleza começa a rachar. Terceiro, ande em comunidade. Você não foi criado para viver a vida cristã sozinho. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, instrui a considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Confesse suas lutas a irmãos de confiança. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz para confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados.
Há poder na confissão. Há libertação em trazer para a luz o que estava escondido na escuridão. O inimigo quer que você acredite que está sozinho na luta, que ninguém mais passa por isso, que se alguém souber, vão te rejeitar. Essas são mentiras. Quando você tem coragem de ser vulnerável com outros que estão comprometidos com a verdade e com você, descobre que não está sozinho. E o apoio, a oração, a prestação de contas que vem dessa comunidade são ferramentas poderosas no processo de libertação. Finalmente persevere. A liberdade pela verdade é jornada, não destino único. Haverá recaídas. Haverá momentos onde você volta para padrões antigos. Não desista. 1 João capítulo 1, versículo 9. Promete que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Levante, confesse e continue caminhando. Porque a verdade que liberta não é algo que você conquista uma vez. É alguém em quem você permanece. E enquanto você permanecer em Cristo, a verdade encarnada, a liberdade que ele prometeu em João 8,32 continuará se aprofundando em cada área da sua vida até que um dia, na presença dele, você seja completamente livre. Essa é a promessa, essa é a esperança, e essa verdade vale a pena viver.